Vamos abrir a palavra do Senhor, Filipenses, capítulo 3. Glorificado seja. Filipenses, capítulo 3. Quem está vivo, diga amém. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei eu fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim ganho, eu reputei-o perda por Cristo Jesus. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso alcançar a ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar também aquilo pelo qual eu tenho sido preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Louvado seja Deus. Enche-nos, Senhor, do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, uma das marcas da operação do Senhor em nós é a alegria. Romanos 14:17, o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Um dos primeiros frutos da salvação é a alegria. Salmo 51, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Atos 16, versículo 14, o carcereiro da cidade de Filipos, aquele que açoitou Paulo e Silas, logo após o terremoto, em que ele perguntou: Senhores, o que eu faço para me salvar? E ele ali naquela mesma hora recebeu o Senhor. Diz este versículo: e ele em sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Atos 8:8 diz a palavra que na cidade de Samaria, que Filipe foi ali e anunciava a Cristo, disse ali no texto que havia grande alegria na cidade de Samaria. Repita comigo: uma das marcas da operação de Deus em nossas vidas é a alegria. Gozo é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Irmãos, quando Romanos 14:17 diz que o reino de Deus é de alegria, isto é óbvio concluir que o reino de Deus, o que está hoje no céu, por isso que tem oração: seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu, em Mateus 6. O que se conclui disso, irmãos, é que céu é lugar de gozo profundo, de alegria verdadeira e morredoura. Isso significa dizer que Deus é alegre. Fale isso para um do lado: Deus é alegre. Irmãos, o céu é lugar de gozo.
alegria verdadeira, alegria permanente, alegria que não tem solução de continuidade, que continua sempre. Diga glória a Jesus. E por que os crentes, geralmente, logo após uns 6, 7, 8 anos de conversão, os crentes perdem a alegria? O que acontece? 2 Coríntios 11:3, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam os vossos sentidos de alguma forma corrompidos, e vos aparteis da simplicidade que há em Cristo. Atos 2:46, todos estavam juntos com alegria e singeleza de coração. Diga glória a Jesus. Repita comigo: eu preciso ter um coração descomplicado. Irmãos, em Abacuque 1:6, Deus disse que ia suscitar uma nação amarga e apressada, que no caso era a nação dos caldeus. Mas este versículo retrata tão bem como é o século 21, como são os dias de hoje. Gente amarga e apressada. Apressada porque é tudo para ontem, e amarga porque guarda as coisas, porque julga, porque critica, porque tudo está ruim, porque vive murmurando. Fala para o irmão do lado: o Senhor quer que você tenha um coração simples. Louvado seja o Senhor. Alegrai-vos não porque se vos sujeitem os demônios, mas por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10:20, Provérbios 17:22. Um coração alegre é bom remédio, mas o espírito triste faz secar os ossos. Lamentações 3:23, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Diga glória a Jesus. Fala ao bom lado: pare de lembrar coisa ruim. Diga glória a Jesus. Pare, esquecendo das coisas que para trás ficam. Este texto, esse capítulo mesmo complementa. Pare de lembrar coisa ruim. Esqueça o passado. Irmãos, coração simples quer dizer, viva a graça de Deus hoje. Aprenda a agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito. Diga glória a Jesus. Resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Irmãos, o Senhor fala muito com isso, porque, irmãos, quando o crente perde a alegria, o diabo conseguiu inutilizá-lo. Falamos essa frase esses dias atrás. Uma das armas mais eficazes do diabo é quando ele consegue tirar o ânimo do crente. O crente continua a ser crente, só que desanimado, quer dizer, carta fora do baralho, para usar a expressão corriqueira, quer dizer, um crente a menos para perturbar o diabo. Fala assim: misericórdia. Tem que viver na alegria do Senhor. Quantas vezes nós estamos aqui neste mesmo culto, e quantas vezes a gente olha e tem gente sentada no banco com aquela cara de velório. Misericórdia. Fala para o irmão assim: misericórdia. Parece assim, culto de 7º dia. Diga glória a Jesus. Irmãos, guardar a alegria do Senhor. Louvado seja Deus. Hebreus 1:9, pelo que Deus o ungiu com óleo de alegria, mais do que aos seus companheiros. Irmãos, quando a gente lê os evangelhos, a gente não consegue enxergar bem isso, tem que entrar muito em espírito. Mas o Senhor Jesus era uma pessoa alegre. Diga glória a Jesus. Uma alegria profunda, uma alegria serena. Não era uma alegria esfuziante, escandalosa, mas era profunda. Mateus 11:25. Exultou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Senhor, Rei do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ali o Senhor Jesus se exultando em espírito, quer dizer, a alegria que vinha do interior. Diga glória a Jesus. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você veio alegre para a casa de Deus hoje? Ou veio brigando com o marido no carro? Olha bem para cá do irmão. Diga glória a Jesus.
Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Lucas capítulo 10, assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, por pecadores que se arrependem. Irmãos, os anjos de Deus são alegres. Diga glória a Jesus. Eu já ouvi gente dizer assim que o diabo faz festa quando um crente cai. Mentira. Porque ele é tão depressivo que nem para fazer festa serve. Diga glória a Jesus. Um taciturno. Fala assim, misericórdia. Ser das trevas. A alegria tem os anjos de Deus por pecadores que se arrependem. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. 1 Pedro 1:8, e vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Gozo inefável e glorioso, irmãos, alegria do Espírito Santo. Irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós sabemos que a alegria espiritual é alguma coisa que não depende das circunstâncias, é algo que vem de Deus. Rios de água viva fluirão do seu ventre. João capítulo 7. Diga glória a Jesus. Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Quanto, irmãos, o Senhor já fez, por isso nós temos que trazer isto à memória. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 7, pelo que estamos, aliás, 2 Coríntios 5, 7, pelo que estamos sempre de bom ânimo. Por isso que Jesus disse, João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo é um coração disposto, é um coração alegre. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 9, ninguém contribua por tristeza ou por necessidade, mas cada um contribua segundo propôs no seu coração, porque Deus ama ao que dá com alegria. Diga glória a Jesus. Para ofertar ao Senhor. Se quando você vem trazer oferta, com a oferta parece que está indo um pedaço de você, isso significa que você é avarento. Fala assim, avarento. E além do que o Senhor não aceita esse tipo de oferta, Lucas 21 diz que Jesus ficava do lado do cofre das ofertas, observando os que ofertavam. Só Jesus pode fazer isto, viu? Fala assim, só Jesus. Se nós fizermos isso, vira julgamento, vira farisaísmo. Jesus sabe porque Jesus vê a intenção do coração. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16. Diga glória a Jesus. Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. O que significa servir ao Senhor? Significa ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, estar sempre pronto para falar com palavra de graça àqueles que perguntarem a razão da esperança que há em ti, como diz 1 Pedro 1. Diga glória a Jesus. Significa estar sempre pronto, que nem Atos 9, Deus falou, Ananias, ele disse, eis-me aqui. E o Senhor diz, eis que Saulo está lá na casa de Simão, está orando. Então ele estava pronto, quando Deus o chamou, ele disse, eis-me aqui. Diga glória a Jesus. Isso significa servir ao Senhor com alegria. Irmãos, tem gente que fica assim lastimando o dinheiro que gasta para vir na igreja, porque fica caro. Meu amado, isso é avareza. Quando nós morrermos, tudo vai ficar aqui. Diga glória a Jesus. Se tivermos sustento com o que nós comemos, estejamos com isso contentes, porque nada levaremos desse mundo. 1 Timóteo 6, diga glória a Jesus. Servir ao Senhor com alegria. Tem gente que vem assim meio na igreja por obrigação, achando que se não vier não vai ser abençoado, mas com esse coração ruim não tem bênção também. Deus ama ao que dá com alegria. Diga glória a Jesus. Eclesiastes 8,15, então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se, porque isso acompanhará do seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que fica assim, adiando a alegria. Ai não, pastor, porque agora está difícil, mas quando eu me formar, daí assim eu vou ficar mais tranquilo. Não, quem disse que você vai se formar? Pergunta para você, quem disse? Tiago 4, o que é a vossa vida? Ei a vós que dizeis, nós vamos para tal cidade, passaremos um ano, contrataremos e ganharemos.
que é a vossa vida. Vós vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Diga glória a Jesus. Tem que se alegrar hoje. Salmo 118, 24. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. É meio difícil entender. A gente sabe o versículo de cor, mas é meio difícil de entender o versículo em sua amplitude. A alegria do Senhor. O que significa isso? Significa ter em nós a alegria que Deus tem em seu coração. Isso que é a alegria do Senhor em nós. Diga glória a Jesus. Isso significa estar no mesmo Espírito que Deus. 1 Coríntios 6, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele, estar na alegria do Senhor. Diga glória a Jesus. Quer dizer que se você não anda alegre, se você anda pesado, se você anda opressivo, é porque você está na carne. Fala para nós assim, na carne. Porque a verdadeira alegria é quando nós estamos no Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, um versículo abençoadíssimo, Salmo 4:7. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Aqui o salmista Davi ele tinha alegria verdadeira que não dependia da abundância das colheitas, das fazendas, das propriedades. Era alegria independente das coisas materiais. Fala para você, não seja materialista. Se teu bolso tivesse cheio de dinheiro, você estava feliz, então você adora mamon. Fala para nós assim, mamon. Diga glória a Jesus. Agora o nosso Deus, diga glória a Jesus. Adorar o nosso Deus é independente disso tudo. Atos 11:23 fala de Barnabé, que quando ele chegou em Antioquia e viu a graça de Deus, ele se alegrou. Isso significa alegria espiritual, que se alegra com as obras que Deus está fazendo nos outros. Significa sair do seu egoísmo. Irmãos, os dias que vivemos, esses dias estão se fabricando pessoas egoístas, introspectivas, egocêntricas. Acham que o mundo vira em torno de si. Fala para um lado, o Senhor quer que você se abra. O Senhor quer que você se abra. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos encontrar. Quando Jesus vier, o Senhor quer nos encontrar alegres. Judas 1:24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. O Senhor quer nos encontrar alegres. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Irmãos, aqui algo que ressalta aos nossos olhos essa noite pelo Espírito Santo. Segurança. O Senhor falou muito forte no meu coração ontem à noite. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Diga glória a Jesus. Como os montes de Sião. Não pelo tamanho, é pela firmeza. Diga glória a Jesus. Segurança em Deus. Como que nós adquirimos esta segurança? Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Irmãos, nós não temos como fugir de um certo aspecto. A nossa estrutura é frágil. Salmo 103, 13 ou 14. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó. Nós somos naturalmente frágeis. Nós não aguentamos muito. Só que, irmãos, nós somos seres meio ambíguos. Isso por causa da queda. O nosso raciocínio vai mais longe do que a nossa estrutura física.
Então a gente pensa mais do que a gente consegue fazer, do que a gente tem estrutura para isso. Daí que dá tanto problema emocional. A pessoa tem uma cabeça que vai longe num corpo que vai perto. Fazem misericórdia. E daí que dá descompasso, daí que dá doença, daí que dá desequilíbrio. Diga glória a Jesus. Irmãos, existe uma verdade da qual nós não podemos fugir. Muitas coisas na nossa vida têm que ser repetitivas para a nossa segurança. A nossa mente não gosta, a nossa mente quer novidade, mas a nossa estrutura não suporta. Fala assim, não suporta. Irmãos, a nossa vida é repetitiva pela sua própria natureza. Todo dia o sol nasce, o sol se põe, no dia seguinte o sol nasce, o sol se põe, e é uma sucessão, está lá em Eclesiastes 1 dizendo, é uma sucessão infindável isto. Diga glória a Jesus. Todos os dias você tem que dormir. Isso é repetitivo, é uma necessidade. Se você não dorme depois, você fica doente. E daí todos os dias levanta e toma café e vai para o trabalho. Irmãos, a vida é assim. Mas por que em questão assim de ideias, irmãos, em questão assim de exigências eclesiásticas, por que acontece isso? Irmãos, daí que cria crentes enjoados. É gente assim que nada nunca está bom, porque ele quer novidade sempre. Um dia tem que ser o Moody e o outro dia tem que ser o Finney pregando. Fazem misericórdia. Tem gente que não sabe quem é, mas deixa para lá. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Meu amado, a tua cabeça é boa para ouvir novidade, mas a tua vida não comporta isso. Olha para a tua vida, fala para você, olha para a tua vida. Você na segunda está em Nova York, na terça na Europa, na quarta você está na Austrália. É isso por acaso? Não, você está aqui em Curitiba mesmo, e na quarta-feira no Higienópolis, do bairro do culto. Diga glória a Deus. Então olha a tua estrutura, você é assim. Fala assim, você é assim. Então por que você quer tanta novidade? Só para saber? E saber adianta alguma coisa? Irmãos, até saber demais a Bíblia sem ter uma correspondência de vida é errado. Tem gente que sabe mais da Bíblia do que vive, daí viver um fariseu. Fala assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Diga glória a Jesus. Segurança. Irmãos, o Senhor me falou muito forte essa semana. Tem gente nesta igreja que está avacalhando. Fala para nós assim, avacalhando. Sabe o que significa isso? Tem gente que há uns 2, 3 anos atrás não faltava um culto, estava aí firme, e nas campanhas de jejum, nas campanhas de oração, foi cansando, foi enjoando. De almoçar você não cansa, né, meu filho? Pois é, né? Fala assim, pois é, né? De Bíblia cansa, e de oração e jejum também cansa, né? Diga glória a Jesus. Vamos saber, há 2, 3 anos atrás estava um fervor total. Agora, quando tem essas campanhas, a pessoa pensa assim, já vi isso não é novidade mais para mim. Mas porque a gente já fez oração 6 horas da manhã, meia-noite, de madrugada, no Parque Barigui, na chácara, fez de tudo que é jeito. Daí qualquer jeito que faça agora já é repetido, da pessoa, já vi isso, tá, não vou. Meu amado, é por segurança. Fala para nós assim, é por segurança. Você já fez isso? Só que eu te digo uma coisa, meu filho, a tua salvação não está arrematada ainda, porque você está na terra, então você ainda pode perder a salvação. Então tome cuidado, faz favor. Fala isso para um lado, tome cuidado, faz favor. Diga glória a Jesus. Tem que levantar, tem que orar antes de tomar o café da manhã. Tem que orar no trânsito para o Senhor guardar. Daí tem que, a hora de almoço, tem que orar antes da refeição. Tem que ler a palavra. Isso, irmãos, tem que ser todos os dias. Diga glória a Jesus. E é por segurança. Pare de fazer isso que você cai. Crente também cai. Aliás, meu amado, até querubim cai. Viu? Fala assim, viu? E acho que você não é tanto, não.
Diga glória a Jesus. Então, irmãos, não me canso de dizer as mesmas coisas, é segurança para vós. Diga glória a Jesus. Ler a palavra do Senhor todos os dias, continuar na mesma disposição. Irmãos, tinha gente que não faltava culto nunca. Agora, qualquer coisinha assim, ai, não vou hoje. Você está avacalhando. Fala isso para o lado. Você está avacalhando. Onde você vai parar com isso? Diga glória a Jesus. Onde você vai parar com isso? Irmãos, porque isso, um abismo chama outro. Salmo 42, 7. Nada disponhais à carne com suas paixões e concupiscências. Romanos 14, versículo... Aliás, Romanos 14, 13. Último versículo. O que significa isso? Está cansado, quer parar para descansar? 1 Reis 13 conta a história daquele profeta cheio de unção de Deus, mas que parou para descansar e ali foi a desgraça que aconteceu. Hebreus 12, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desfalecidos e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, onde seja sarado. Dá uma salva de palmas a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus, glória a Deus. Diga glória a Jesus. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente garantida a vossa entrada no reino e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a Epístola de Pedro, quer dizer, irmãos, cada vez mais firme em Jesus. Diga glória a Deus. Quer dizer, sempre lendo a palavra do Senhor, sempre no louvor, sempre no jejum, sempre no clamor, sempre orando pelos. Cada vez mais firme. Irmãos, e continuando ali o texto, que o Senhor tem mais coisas a nos dizer aqui. Versículo 2, guardai-vos dos cães. O que significa isso? Não é uma recomendação veterinária. Diga glória a Jesus. Guardai-vos dos cães. Cão na palavra do Senhor significa pessoas profanas. A Epístola de Pedro diz assim: como o cão que volta ao vômito e a porca lavada que volta ao espojadouro de lama, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da verdade do que conhecendo-o desviarem-se dele. Então, cães significa pessoas profanas. Hebreus 12, ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um prato de manjar desprezou a sua primogenitura. Irmãos, o que significa esse versículo 2? Significa o seguinte: a nossa estrutura é fraca, todos nós somos influenciáveis, todos nós. Fala assim, todos nós somos influenciáveis. Meu amado, por isso que o Senhor sempre me coloca palavras para dizer com respeito à televisão. Meu amado, eu não assisto televisão de jeito nenhum, porque esse negócio de globalização, aquele troço faz a cabeça. Agora a última moda é colocar lesbianismo em novela, mulher se apaixonando por mulher. Irmãos, só que você diz assim: não, pastor, eu vejo, mas não me atinge. Até parece, né? Fala assim, até parece. Você não é diferente de mim, nós somos da mesma estrutura. Lógico que abala sim, e lógico que influencia. Diga glória a Jesus. Lógico que influencia. Então, por isso que precisa, esse versículo diz, guardai-vos, quer dizer, não se misture com isso, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, porque o que eles fazem oculto até dizer é torpe. Efésios 5, diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor está fluindo nesta noite, o Senhor está falando contigo. Guardai-vos, quer dizer, cuidado com a influência que você está recebendo. Gente profana, irmãos, no nosso serviço, tem gente desbocada, tem gente que fica falando coisa imoral, e você fica lá junto, você não participa, mas dá umas risadinhas de vez em quando assim. Para com isso, fala assim, para com isso, defina-se, fala assim, defina-se, que tipo de crente que você é? Diga glória a Jesus, que tipo de crente que você é? Defina-se. Não gosto disso, e vira as costas. Ai, pastor, mas o que eles vão pensar? O que Deus vai pensar das suas risadinhas, das coisas? E outra, irmãos, piada, eu sei muito bem disso, porque já trabalhei num lugar com 10 pessoas, 9 mulheres. Jesus, dá misericórdia. Fazem misericórdia.
Santo Deus da graça. Irmãos, só que essas coisas imorais entram e grudam, isso é pegajoso. Depois, você tem que pedir para Jesus assim, vir te ensaboar para sair isso. Fazer misericórdia. Será como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, Malaquias. Jesus tem que vir com uma bucha para assim esfregar. Fazer misericórdia, rejeitando toda imundícia e toda superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, que é poderosa para salvar as vossas almas. Tiago 1:21, dê uma salva de palmas a Jesus. Glorificado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Guardai-vos dos cães, pessoas profanas, pessoas irreverentes, pessoas desrespeitosas. Mas, irmãos, vamos falar o português claro. Cães são pessoas conhecidas nossas, até crentes, alguns até da igreja. São simpáticos, são engraçados. Só que eles são engraçados até com o que não se deve mexer. São engraçados até com coisas santas, até com coisa de Bíblia, de oração, de igreja, de Jesus. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz, guardai-vos. Irmãos, o problema é que assim, são pessoas assim simpáticas, aparentemente agradáveis, mas a Bíblia diz, foge desse tipo. Se você está com uma pessoa que você percebe assim que ela não tem muito respeito pelas coisas de Deus, foge disso, porque esse negócio é contagioso. Guardai-vos dos maus obreiros. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que fala assim, oração e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Se a tua oração vale tanto quanto um caldo de galinha, eu fico com o segundo. Fazem misericórdia, eu fico com caldo de galinha, porque Jesus dá misericórdia. Fazem misericórdia. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, e tem gente que fala assim, pastor, mas eu vou pedir oração para o fulano, eu não conheço ele, mas ele vai orar por mim, que mal pode ter nisso? Você nem sabe o quanto de mal pode ter nisso. Sempre que alguém impõe a mão sobre você, está havendo transmissão. Alguma pessoa está saindo dessa pessoa e indo para você, ou bênção ou perturbação. Credo, pastor, mas eu posso só pedir oração para uma pessoa e sair perturbado? Pode. Por que você acha que tem esse versículo na Bíblia? Guardai-vos dos maus obreiros. Se não precisasse, nem estava aqui. Diga glória a Jesus. A Bíblia diz, guardai-vos. Irmãos, principalmente nesses dias, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, 1 Timóteo capítulo 4. Então, irmãos, nesses dias, tudo isso é muito perigoso. Irmãos, é muito fácil você conhecer uma pessoa, só que, como nós falamos dos cães, dos maus obreiros também, é gente assim que parece assim, gente poderosa. Irmãos, e geralmente o que aqui a palavra do Senhor fala de maus obreiros é o mesmo tipo que vem desde a antiguidade, porque Judas, que fala a exaustão sobre o assunto, ele diz assim, porque entraram no caminho de Caim e pereceram na contradição de Coré e foram pelo engano do prêmio de Balaão. Quer dizer, história do livro de Gênesis, Caim, é Gênesis capítulo 4, diga glória a Deus. Quer dizer que isso é história velha, é o mesmo tipo, é a mesma atitude, é o mesmo caráter, quando diz maus obreiros. Diga glória a Jesus. Como que são? São pessoas assim que vendem assim uma segurança, que vendem assim uma firmeza, que você fica pensando assim, nossa, como ele é crente. E vê assim, e outra, eles vendem assim uma aparência de super homens, super espirituais. Você do lado de uma pessoa assim, você fica se sentindo assim um nada. Nossa, mas eu gostaria de ter a fé do fulano. Misericórdia. Fazem misericórdia. Mas a palavra do Senhor fala para se guardar. Meu amado, porque Jesus não era assim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 28. Diga glória a Jesus. Irmãos, guardai-vos dos maus obreiros. Diz aqui a palavra do Senhor. Então, irmãos, essa história de ficar se submetendo a influências espirituais, esse negócio de borboleteamento espiritual, tem gente que fica passando em tudo que é igreja, fica dando bicadinha por aqui e por ali, você vai levar chumbo ainda. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus.
Irmãos, porque isso é perigoso. Você não sabe no que você está se submetendo. Mateus 7, guardai-vos os falsos profetas, que vêm interiormente, estão como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Palavras do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, e o que o Senhor me falou, irmãos, é que tem pessoas aqui na igreja que ainda precisam ter o que nós estamos falando de segurança. Segurança, fala para nós assim, segurança. E aqui nós vamos encerrar essa mensagem. Então, como nós vamos encerrar, respire fundo, diga glória a Jesus, aprume-se na cadeira, que tem gente que já está assim escorregando, sente direito na cadeira, diga glória a Deus. Segurança. Irmãos, o caminho de Deus é caminho de humildade. Existem igrejas e denominações e pregadores que gostam assim de vender esta aparência de super espirituais. Esta igreja é a melhor de todas. Esta igreja é certa, esta igreja é santa. Irmãos, esse tipo de palavra, isso é coisa de homens, e olha lá, isso não é coisa das trevas, porque isso não vem de Deus. Santo é só Jesus. O caminho é só Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, só que tem pessoas, só que este caminho da humildade é o que diz a palavra do Senhor lá na carta à igreja de Filadélfia: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quer dizer, os crentes de Filadélfia não eram muito fortes, mas eram amados por Jesus, eram amados entre si. Diga glória a Deus. Irmãos, o problema é que você precisa ter segurança dentro do teu coração, você precisa ter segurança em si mesmo. Romanos 14, cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui na igreja, que o pastor fica pregando dizendo assim: essa igreja não é a única verdadeira, essa igreja não é a única certa, você tem que se firmar com Jesus. Não existe bênção imediata, é com jejum e oração, é com perseverança, é com paciência. Você ouve. Só que quando chega alguém do teu lado, não, vamos orar e Deus vai responder agora, porque esse é o meu Deus. Daí você fica assim: ai, como ele tem fé, né, que eu não tenho. Ai, como será que é a igreja dele? Ah, faça-me o favor, mas que Maria vai com as outras? Que é isso? Eu falo assim: que é isso? Que firmeza que você tem? Diga glória a Jesus. Mas tem gente aqui que é só encontrar um outro crente assim que ele já balança assim. Ai, né? Parece que ele está tão firme. Faça o favor. Fala assim: faça o favor. Que é isso? Diga glória a Jesus. Tem que ficar firme no Senhor. É só alguém vir assim falando umas palavras poderosas, meio berrada do seu lado assim, que você já estremece. Por favor, que é isso? Diz 2 Tessalonicenses 2: rogo-vos, irmãos, que não vos demovais facilmente no espírito do vosso sentido, nem por palavra, nem por epístola, nem por doutrina como de nós. Diga glória a Jesus. Quer dizer, fique firme. Fala para o lado: fique firme. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Mas às vezes tem gente que vem me dizer assim: ai, pastor, eu estou com um problema, daí eu estou pensando em fazer uma campanha de oração lá não sei aonde, porque daí fica assim: ai, Jesus amado, meu amado, a solução não está nem lá não sei aonde, e a solução não está nem no tal profeta não sei das quantas, a solução está em Jesus. Então dobra o teu joelho aqui mesmo e busca o Senhor, porque você ainda está confiando em homens, você ainda está confiando na carne. Quer dizer, você é movido por profeta e por pastor, mas meu amado, o que é isso? Fala assim: o que é isso? Tem que ficar firme com Jesus. Diga glória a Deus. Tem um problema para resolver? Faça uma campanha de madrugada na tua própria casa e vamos ver se o Senhor não resolve. No tempo dele é bom completar. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor.
Irmãos, o apóstolo termina ali o texto dizendo assim: se quisesse confiar na carne, eu então sou hebreu de hebreus, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, segundo o zelo era fariseu, persegui a igreja, etc. Mas o que era ganho eu reputei por perda. Ele estava querendo dizer aqui: eu não sou nada, do meu passado não serve nada, eu deixo o que para trás fica, eu prossigo para o que está diante de mim pelo alvo, Jesus. Diga glória a Deus. O nosso alvo é Jesus. Fala para o lado: o nosso alvo é Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Então nós precisamos ter segurança, andar, caminhar com segurança. Tem coisas que são repetitivas mesmo, mas tem que ser feitas. Se você não faz o que é repetitivo, você cai, você despenca. Diga glória a Jesus. Irmãos, então tem que ter firmeza no Senhor. Vamos ficar de pé. Louvado seja da labarrada canta lava sudaharias. Na canta lava sudahari conta, ri canta lá da hariastei. Na rada hari canta lava sudahari conta, ri canta rada harias. Louvado seja, engrandecido seja, bendito seja Deus. Na canta ripa rádio conta lava sudaharias, glorificado seja, exaltado seja. Senhor amado, queremos nos regozijar no Senhor, queremos estar na alegria do Senhor, não queremos nos cansar das coisas espirituais, mesmo que pareçam repetitivas, mas são escandalosamente necessárias, e nós queremos ficar nisso até o fim, Senhor. Nós queremos guardar as tradições que nos foram confiadas. Na canta lava harias, em nome de Jesus. Senhor amado, Labarrada canta, labarradas, queremos estar em segurança, meu Deus, que cada um esteja firme, que ninguém se demova facilmente, como diz lá em Mateus 11, que foste ver no deserto uma cana abalada pelo vento. Senhor, nós queremos estar firmes em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos guardar-nos dos cães, guardar-nos, por quê? Porque a nossa estrutura é fraca, as más conversações corrompem os bons costumes. Senhor, nós queremos ficar firmes no Senhor, nós queremos nos fortalecer em Ti. Na canta lava sudaharias, glória, recanta lava rádio conta, ripa harias. Irmãos, o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo de Deus está movendo. Na rada canta lava harias, glória a Jesus. Louvado seja, Senhor, nós queremos nos firmar em Ti, queremos fortalecer-nos no Senhor.